Ela está sentada diante do juiz, visivelmente debochada, sorrindo, sem nenhuma preocupação, agindo como se tudo aquilo fosse apenas um entretenimento para ela, sem nenhum remorso por suas ações. Enquanto Sarah Boone ria dentro daquele tribunal em Winter Park, Flórida, a promotoria estava prestes a apresentar algo que nenhuma performance de inocência consegue neutralizar. Não um depoimento. Não uma testemunha que poderia ser desacreditada. Não uma teoria que poderia ser contestada. Um vídeo, gravado pelo próprio celular de Sarah, com a própria voz de Sarah, na noite em que George Torres Jr. morreu. A ironia que vai te acompanhar por todo esse caso é esta. Sarah Boone achava que a tecnologia a servia, que ela estava no controle daquela noite, que o que ela havia criado poderia ser explicado, minimizado, descartado. Ela não entendeu que havia documentado o próprio crime. O que você está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, laudos periciais, depoimentos ao tribunal e gravações de interrogatório. É a história de como uma relação tóxica e uma noite de bebida culminaram em algo que um júri levou menos de 2 horas para julgar, e de como uma mulher que passou 4 anos e meio tentando escapar da responsabilidade foi confrontada, no final, com as próprias palavras. Me faz um favor antes de continuar. Escreve aqui nos comentários o seu nome e a cidade onde você está nos assistindo agora. Adoro saber quem está do outro lado da tela e essa comunidade cresce toda semana graças a vocês. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Toda semana tem um caso novo aqui e você não vai querer perder. Agora vamos ao que interessa. Sarah Boone tinha 42 anos em fevereiro de 2020. Morava num apartamento em Winter Park, Flórida, cidade na região metropolitana de Orlando. Tinha um filho de um relacionamento anterior, que visitava o apartamento algumas vezes por semana. Era descrita por pessoas que a conheciam como inteligente, articulada e completamente incapaz de admitir que estava errada sobre qualquer coisa. George Torres Jr. tinha também 42 anos. Media 1,57 metros, pesava 47 quilos. Era um homem pequeno, com histórico de problemas com álcool e uma relação complicada com a estabilidade de emprego, de moradia, de vida em geral. As pessoas que o conheciam diziam que George era afetivo, que tinha bom humor, que era do tipo que fazia amigos facilmente quando estava bem. Eles se conheceram em Winter Park e se envolveram rapidamente. Desde o início, a relação tinha um padrão que quem estava de fora conseguia ver com clareza. Ciclos de briga violenta, separação, reconciliação e recomeço. A polícia havia sido chamada ao apartamento mais de uma vez. Em 2018, ambos foram presos por violência doméstica, Sarah por supostamente tentar estrangular George por supostamente agredi-la. As acusações foram abandonadas quando nenhum dos dois quis testemunhar contra o outro. Esse detalhe importa, não porque justifique o que veio depois, mas porque estabelece o padrão. 2 adultos presos num ciclo que nenhum dos dois conseguia romper, alimentados por álcool e pela incapacidade de simplesmente parar. Amigos e familiares de ambos haviam tentado criar distância. Era difícil. George e Sarah tinham filhos de relacionamentos anteriores que frequentavam o apartamento. O círculo não podia se cortar completamente. E então chegou o domingo, 23 de fevereiro de 2020. Sarah descreveu o dia para a polícia com detalhes que, na época, soavam como os detalhes de qualquer domingo comum. Eles acordaram, fizeram tarefas domésticas, varreram, passaram o mop, lavaram a louça. No dia seguinte, o filho de Sarah viria para uma visita de custódia, então o apartamento precisava estar limpo. Por volta do meio-dia, os dois foram ao supermercado. Compraram uma garrafa de vinho, o tipo grande, o equivalente a 2 garrafas normais. Voltaram para casa e começaram a beber na varanda enquanto jogavam dardos. No início da tarde, George voltou ao supermercado sozinho e trouxe mais uma garrafa do mesmo tamanho. 2 adultos, soma de menos de 95 quilos entre os dois, 3 litros de vinho ao longo do dia. Sarah descreveu o restante da tarde como tranquilo. Pintaram, ouviram música, dançaram com os cachorros no apartamento. Ela disse que estava tentando entreter George, mantê-lo de bom humor. À medida que a noite avançava, segundo Sarah, eles foram ficando sem coisas para fazer. Então ela disse, decidiram brincar de esconde-esconde. Sarah foi se esconder no banheiro do andar de cima. Esperou. George não a encontrou.
Ela desceu e encontrou George sentado no sofá, sem estar procurando por ela. E então, segundo Sarah, ela teve uma ideia que achou engraçada. Havia uma mala no apartamento. Uma mala grande, de material rígido, 26 polegadas de comprimento, 46 centímetros de profundidade interna. Sarah disse que sugeriu que George entrasse na mala. Disse que ele achou graça. Disse que ele entrou por vontade própria, rindo como uma criança. Disse que fechou o zíper, mas deixou uma fresta aberta pequena o suficiente para George conseguir enfiar 2 dedos pela abertura. Disse que assumiu que ele poderia sair quando quisesse. Disse que ficou sentada rindo por um tempo. E então, por volta de meia-noite, ficou com sono e foi dormir no andar de cima. Deixou George na mala. Na manhã seguinte, por volta das 11 horas, Sarah desceu. A mala ainda estava lá. George não havia saído. Ela abriu o zíper. George Torres Jr. estava com a pele arroxeada e não respirava. Sarah não ligou imediatamente para o serviço de emergência. Ligou primeiro para o ex-marido. Quando o serviço de emergência chegou, George foi declarado morto. Havia horas que estava assim. Quando a polícia chegou ao apartamento e ouviu a história de Sarah, o esconde-esconde, a mala, o sono, a descoberta na manhã seguinte, havia detalhes que não encaixavam. O primeiro era a cena em si, a distribuição de sangue, os ferimentos no corpo de George, a posição da mala. O segundo era Sarah. Um dos primeiros policiais a chegar descreveu seu comportamento como animado, quase excessivamente comunicativo, deslocado do contexto de uma pessoa que havia acabado de encontrar o namorado morto. Ela pediu um refrigerante, perguntou se podia fumar, perguntou se a família de George ia achar que ela o havia matado. É o que eles chamam de dragão branco de olhos azuis, ela disse ao policial, referindo-se a si mesma. Faz sentido. Os investigadores pediram permissão para examinar o celular de Sarah, verificar a linha do tempo que ela havia descrito. Ela concordou. Não deveria ser um problema, afinal, eles estavam apenas brincando de esconde-esconde, certo? O que eles encontraram mudou tudo. No celular de Sarah Boone, os investigadores encontraram 2 vídeos, gravados com diferença de 11 minutos entre si, na noite de 23 de fevereiro de 2020. O primeiro vídeo começou às 23h12. A câmera apontava para a sala. No chão, a mala. De dentro dela, uma voz. Sarah, Sarah, Sarah. A voz de George, chamando por ela repetidamente, com urgência crescente. Não consigo respirar. Não consigo respirar. E então a voz de Sarah, filmando tudo, com as palavras arrastadas de quem bebeu por horas. É isso que você faz quando me informa. Isso é por tudo que você fez comigo. E uma risada. Ela estava rindo. O segundo vídeo começou às 23h23, 11 minutos depois. A mala agora estava na posição diferente virada. George ainda estava dentro. A voz dele ainda chamava por ela. Mas desta vez era mais fraca. Sarah, não consigo respirar. E a voz de Sarah, mais distante agora. É o que você merece. O vídeo terminava com ela dizendo palavrão e encerrando a gravação. Depois disso, Sarah foi dormir. Pense nisso por um momento. Um homem dobrado dentro de uma mala de 46 centímetros de profundidade, pedindo para sair, dizendo que não conseguia respirar. E a mulher do outro lado da câmera rindo, dizendo que era o que ele merecia, e indo dormir. Quando os investigadores mostraram os vídeos para Sarah durante o interrogatório, ela parou o vídeo no meio. Não me lembro de ter gravado isso. Depois, não parece bom. Sei que parece péssimo. Depois, não foi intencional. Os investigadores não recuaram. Um deles apontou para a tela e perguntou diretamente: se não foi intencional, por que George estava dizendo que não conseguia respirar e empurrando a mala por dentro como se não conseguisse sair? Não sei o que vocês querem que eu diga. Em outro momento do interrogatório, confrontada com a extensão do que havia acontecido, Sarah Boone olhou para os detetives e disse: vocês não sabem quem eu sou. Eu sou aluna nota máxima. Sou uma mãe exemplar. Me destaco em tudo que faço. Uma mãe exemplar. Aluna nota máxima. Com o namorado morto na mala no andar de baixo. Os investigadores não responderam. Deixaram o silêncio trabalhar. George Torres Jr. não morreu apenas por estar preso dentro de uma mala. A patologista forense que realizou a autópsia explicou ao tribunal com uma precisão que não deixou espaço para interpretação. A causa da morte foi asfixia posicional com sufocamento ambiental. A asfixia posicional
significa que o corpo estava numa posição que impedia os pulmões de expandir normalmente. Imagine um homem de 47 quilos dobrado em posição fetal, joelhos flexionados, braços dobrados, cabeça inclinada para frente dentro de um espaço de 46 centímetros de profundidade. Não é uma posição em que os pulmões conseguem trabalhar. Sufocamento ambiental significa que o oxigênio dentro daquele espaço fechado foi sendo consumido. Uma mala de 26 polegadas contém uma quantidade fixa de ar. À medida que George respirava, o oxigênio diminuía. Quando o percentual de oxigênio disponível cai abaixo de 10 a 15%, a pessoa começa a perder a consciência. Abaixo de 8%, a morte ocorre. George Torres estava naquela mala por aproximadamente 11 horas. Mas havia mais. O corpo de George apresentava múltiplos ferimentos por força contundente, hematomas no rosto, lacerações nos lábios, contusões no ombro esquerdo e no crânio esquerdo, marcas lineares nas costas que podiam ser arranhões de unhas ou podiam ser marcas de impacto por objeto, as mãos com hematomas, ferimentos defensivos nos braços. A patologista deixou claro: George não morreu apenas por estar dentro de uma mala. Ele morreu enquanto alguém fazia outras coisas com ele ou com a mala enquanto ele estava lá dentro. A promotoria apresentou uma teoria para explicar esses ferimentos. Durante os 11 minutos entre os dois vídeos, o tempo que passou entre o primeiro e o segundo registro no celular de Sarah, os investigadores acreditavam que Sarah havia pego um taco de beisebol que havia no apartamento e o utilizado contra a mala enquanto George estava dentro. Não havia prova visual direta disso, mas havia a evidência de áudio nos vídeos e havia os ferimentos no corpo de George, consistentes com o impacto por objeto enquanto estava confinado num espaço pequeno. No tribunal, a promotoria perguntou a Sarah sobre o taco de beisebol. Ela confirmou que havia utilizado o cabo do taco, não a parte de impacto, disse ela, mas o cabo para cutucar George através da abertura do zíper porque ele estava ficando agressivo e tentando sair. Eu estava com medo, ela disse. 47 quilos de homem dobrado dentro de uma mala de 26 polegadas, pedindo para sair, dizendo que não conseguia respirar. E ela estava com medo. Em 25 de fevereiro de 2020, Sarah Boone foi presa e acusada de homicídio em segundo grau. O que veio a seguir foi algo que advogados criminalistas experientes descreveram como algo que nunca haviam visto antes. O primeiro advogado público designado para representar Sarah foi substituído a pedido dela. Ela queria ir em outra direção. Então, contratou um advogado particular de alto perfil, Maurício Padilla, que havia defendido casos de assassinato de grande repercussão. Sarah havia pesquisado sobre ele. Gostou do que viu. Queria esse advogado. O problema: Padilla havia perdido o caso mais famoso que ela havia pesquisado. Sarah não havia verificado esse detalhe. Depois de meses de desentendimentos constantes, estratégias jurídicas incompatíveis, cobranças de atenção irrazoáveis, alegações de traição, Padilla pediu para sair do caso. Citou diferenças irreconciliáveis. Veio o segundo advogado. Saiu em menos de um mês. Havia representado George Torres num caso anterior de violência doméstica, conflito de interesse. O terceiro advogado havia representado uma testemunha-chave de outro processo envolvendo Sarah. Também saiu. O quarto durou 2 semanas. Registrou em documentos judiciais que Sarah ligava até 10 vezes por dia, discordava de toda a estratégia legal possível e adotava posições jurídicas inviáveis, que é a forma polida que os advogados usam para dizer que a cliente queria argumentar coisas que não tinham nenhuma chance de funcionar. No tribunal, o quinto pediu saída após Sarah contratar um investigador particular, não para ajudar na defesa, mas para localizar o próprio advogado, de quem ela não conseguia obter retorno. O juiz Michael Crank havia ouvido o suficiente. Declarou que Sarah havia perdido o direito a advogado público por conduta própria. Ela teria que se representar. O tribunal avisou repetidamente: você não quer fazer isso. A autorrepresentação em casos de homicídio é extremamente difícil. Você vai se prejudicar. Sarah Boone não era do tipo que aceitava conselhos. Ela assumiu sua própria defesa. E então percebeu, alguns meses depois, que era mais difícil do que havia imaginado. Voltou ao tribunal pedindo um novo advogado. O juiz disse não. Sarah Boone não aceitou esse não.
Então fez o que havia aprendido a fazer ao longo de 4 anos e meio dentro do sistema judicial. Pegou papel e caneta. Ela escreveu um flyer, um anúncio de emprego, imprimiu e distribuiu. O texto começava assim: oportunidade épica aguarda. O candidato ideal deveria ter, segundo o flyer, criatividade original, expertise extraordinária e engenho confiante. O anúncio perguntava: você é ousado com um lado perspicaz? Mostre ao mundo quem você é. Ninguém respondeu de imediato. Então ela começou a escrever cartas ao juiz, aos tribunais, à imprensa, ao governador. Cartas longas, com caligrafia de bolhas característica, cheias de citações de Cícero e versículos bíblicos, reclamando que seus direitos constitucionais estavam sendo violados, que ela havia sido abandonada pelo sistema, que era inocente e ninguém queria ouvi-la. Numa das cartas ao juiz, ela escreveu: por favor, não descredite minha verdade. Eu sou quem, não o que. Com respeito e diligência, Sarah Boone. Eventualmente, um advogado respondeu ao flyer. James Owens viu o anúncio e decidiu que queria representá-la pro bono. Tornou-se o 9º advogado de Sarah Boone. O 10º, se você contar a própria Sarah. Em algum momento antes do julgamento, a promotoria apresentou uma oferta de acordo. Se Sarah pleiteasse culpada por homicídio culposo, a sentença seria de 15 anos. Com crédito pelo tempo já cumprido desde a prisão quase 5 anos, ela poderia estar em liberdade relativamente cedo. 15 anos, com desconto pelo tempo cumprido. Todos os advogados que passaram pelo caso recomendaram que ela aceitasse. Frank Bankovitz, um dos advogados anteriores, confirmou publicamente depois do julgamento. A oferta ficou na mesa até o início da seleção do júri. Ele havia recomendado fortemente que ela aceitasse. Sarah recusou. Ela havia passado 4 anos e meio dizendo que era inocente, que era aluna nota máxima, que era mãe exemplar, que se destacava em tudo que fazia. Aceitar o acordo seria admitir que havia feito algo errado. E Sarah Boone não era do tipo que admitia estar errada. O julgamento finalmente começou em outubro de 2024, 4 anos e 8 meses depois da morte de George Torres. A defesa apresentou a teoria da síndrome da mulher espancada. Sarah havia sofrido abuso dentro do relacionamento e os registros policiais confirmavam que havia chamadas anteriores para o apartamento, que havia histórico de violência entre os dois. A relação era genuinamente tóxica nos 2 sentidos. Mas havia um problema fundamental com essa estratégia. A síndrome da mulher espancada como defesa jurídica funciona quando a acusada alega ter agido em legítima defesa em resposta a uma ameaça iminente. Sarah não estava alegando isso. Sarah estava alegando que havia sido um acidente, que eles estavam brincando de esconde-esconde, que ela não sabia que ele não poderia sair. Você não pode alegar acidente e, ao mesmo tempo, alegar legítima defesa. São 2 narrativas incompatíveis. A promotoria tinha os vídeos, tinha o laudo, tinha o interrogatório, tinha as versões contraditórias que Sarah havia dado nos primeiros dias, a história do sanduíche que George havia comido antes de perder a consciência, que os médicos descartaram imediatamente ao examinar o conteúdo estomacal, a versão da queda acidental, descartada pelo padrão dos ferimentos, a admissão de ter sacudido George porque ele não estava se comportando direito, feita ao médico no hospital, antes de ser entrevistada formalmente pelos investigadores. 3 versões diferentes dentro das primeiras horas. No tribunal, quando a promotoria reproduziu os vídeos para o júri, a sala ficou em silêncio. A voz de George pedindo para sair, dizendo que não conseguia respirar, e a voz de Sarah rindo. 11 horas depois, George Torres estava morto. A promotoria chamou 14 testemunhas. A defesa tentou criar dúvida razoável em cada ponto, mas havia algo que nenhum argumento conseguia neutralizar. Os vídeos haviam sido gravados pelo celular de Sarah, com a voz de Sarah, mostrando exatamente o que ela havia dito que não havia acontecido. Ela havia criado a prova mais devastadora contra si mesma. O júri deliberou por menos de 2 horas. Sarah Boone foi declarada culpada de homicídio em 2º grau. Quando o veredito foi lido, Sarah estava no tribunal, a mesma mulher que havia sorrido e rido durante semanas de julgamento. Depois do veredito, ela fez uma declaração. Disse que perdoava a família de George por fechar os olhos para o abuso que ela havia sofrido. Pediu perdão a todo o planeta.
Listou todas as pessoas que havia decidido perdoar o juiz, a mídia, a família de George, uma por uma, com detalhes. Havia uma pessoa que ela esqueceu de mencionar, ela mesma. Em nenhum momento Sarah Boone reconheceu que havia feito algo errado. Em nenhum momento ela disse que sentia pelo que havia acontecido a George. Em nenhum momento ela admitiu responsabilidade. Então veio a sentença. A juíza se pronunciou. Sarah Boone foi condenada à prisão perpétua. A mulher que havia recusado 15 anos de acordo. A mulher que havia gastado 4 anos e meio escrevendo cartas ao governador, distribuindo flyers em postes, chamando seus advogados de incompetentes, dizendo que era aluna nota máxima, que se destacava em tudo o que fazia. Prisão perpétua. Não muito depois da sentença, Sarah voltou ao papel e à caneta. Escreveu uma carta de 28 páginas ao juiz do caso. Criticou-o, chamou-o de ignorante. E então, em uma reviravolta característica, disse que o perdoava. Encerrou a carta com um versículo bíblico. Seus advogados protocolaram uma intenção de recurso. O prazo para apresentar o recurso formal era de 20 dias. Pelo histórico de Sarah Boone com prazos e advogados, o resultado desse recurso é, no mínimo, incerto. Sarah Boone está cumprindo prisão perpétua na prisão feminina de Lowell, Flórida, próxima a Ocala. George Torres Jr. foi enterrado. Ele pesava 47 quilos e media 1,57 metros. Era afetivo e tinha bom humor quando estava bem. Lutava com o álcool. Estava preso num relacionamento do qual não sabia como sair. Na noite de 23 de fevereiro de 2020, ele entrou numa mala de 26 polegadas, achando que estava participando de uma brincadeira. 11 horas depois, estava morto. Há uma cena nesse caso que resume tudo. No tribunal, durante o julgamento, a promotoria pediu que Sarah demonstrasse fisicamente como George estava posicionado dentro da mala. Ela se levantou. Foi até a mala que havia sido trazida como evidência e mostrou braços dobrados assim, joelhos flexionados assim, cabeça inclinada assim. Ela estava demonstrando com o próprio corpo a posição em que George havia morrido. E então voltou calmamente para a cadeira da defesa. A mala ficou no centro da sala. O júri olhou para ela. Todos fizeram mentalmente a mesma conta. 46 centímetros de profundidade. Um homem de 47 quilos. 11 horas. Não havia nada mais a dizer. A pergunta que esse caso deixa não é sobre o sistema jurídico. O sistema funcionou lentamente, de forma caótica, com atrasos e circos e flyers distribuídos em postes, mas funcionou. O veredito chegou. A sentença foi pronunciada. A pergunta é sobre George. Sobre o que leva duas pessoas a ficarem presas num ciclo que todo mundo ao redor consegue ver claramente, mas que nenhum dos dois consegue romper. Sobre como uma noite que começou com tarefas domésticas e jogos de dardos e vinho na varanda, pode terminar com uma voz dizendo, "Não consigo respirar", e outra voz rindo do outro lado de uma câmera. Sarah Boone disse ao interrogador que não havia sido intencional. Os vídeos disseram o contrário. E o júri acreditou nos vídeos. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários o que mais te impactou nessa história. Os vídeos que Sarah gravou com o próprio celular, o comportamento dela no interrogatório, ou o fato de que ela recusou 15 anos de acordo e acabou com prisão perpétua? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um novo caso aqui no Sentença Final. A gente se vê no próximo expediente.